Glória a Deus, que bom podermos desfrutar mais uma vez da comunhão com os irmãos, da graça do Senhor. Em mais um domingo estarmos aqui priorizando na casa do Senhor, priorizando o reino de Deus, buscando ao Senhor, aprendendo da palavra dEle e também em comunhão com os nossos irmãos, que nos faz crescer tanto. Eu quero continuar compartilhando uma mensagem que eu estava compartilhando já alguns domingos atrás, e eu creio que Deus tem ministrado as nossas vidas como igreja acerca do amor. Nós queremos seguir trabalhando em 1 Coríntios 13, uma porção mais. Então, não pretendo esgotar ainda nesse domingo, mas vamos seguir trabalhando essa palavra, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao 7. Se você trouxe a sua Bíblia, abre comigo. 1 Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus. Temos falado sobre esse texto, acerca do amor de Deus, crescendo no amor de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Todos encontraram? Se não, acompanhe conosco no telão. Ainda que eu fale a língua, ou melhor, vou fazer essa versão NVI aqui que está na tela, fica mais fácil. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Glória a Deus, texto tão conhecido, né? Temos trabalhado, quantos aqui ouviram as outras mensagens que nós ministramos acerca desse texto? Glória a Deus, tem alguns irmãos acompanhando. Os outros irmãos que não estão, Deus tenha misericórdia da sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão, onde você estava? O que você estava fazendo no domingo? Acompanhe conosco, né? Essa era a hora de lançar um link do YouTube. Você pode acompanhar as mensagens que ficam lá. Se você não segue o canal ainda da Comunidade Cristã Viver, acompanha lá em nome de Jesus, meu irmão. Fica gravado de graça, salvo lá no canal. Pastor, quero compreender melhor essa construção sobre o amor. Volta lá, tem pelo menos mais duas mensagens fora essa que nós falamos sobre o texto de 1 Coríntios. Então isso é muito bom para nós, porque o Senhor ele vem construindo a palavra dele. Amém, meus irmãos? É uma edificação, nós precisamos entender isso. A gente não chega aqui de um domingo para o outro, aleatoriamente, né, querendo falar algo à igreja. Não, o Senhor está construindo algo. Então nós precisamos ter essa consciência para a gente poder estar por dentro. Senão a gente fica perdido naquilo que Deus está querendo nos comunicar como igreja. Eu comentei que a igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada e muito rica em dons espirituais, tinha dons em abundância. Tinha o povo que cantava, o povo que servia, tinha o povo que falava em línguas, tinha o povo que profetizava, tinha o povo, enfim, que manifestava uma série de dons. Porém, era uma igreja que Paulo chama de uma igreja imatura ainda. Era uma igreja carnal ainda. Era uma igreja que Paulo queria trazer um alimento mais sólido. Porém, ele diz assim, vocês ainda são como crianças, que ainda precisam de um leite, ainda precisam de um alimento que eu não posso dar agora. Porque senão mata o bebê. Imagina o bebezinho ali atrás, né? Hoje, para a glória de Deus, nós vamos apresentar 2 irmãos. Eita glória, hein? 2 bebês, irmãos. Eita, eu adoro isso, irmãos. Coisa mais linda desse mundo. Agora você imagina pegar um bebezinho recém-nascido e falar assim, agora senta aqui, filho, vou te dar uma feijoada aqui agora. Você já imaginou, irmão? Abre a boquinha do bebezinho na força e dá uma feijoada e tasca ali um feijão com bacon, com calabresa, com carne de porco. O que vai acontecer com essa criança? Irmão do céu.
porque ela não está preparada para receber esse tipo de alimento. Então o apóstolo Paulo fala assim, vocês, igreja de Corinto, vocês são uma igreja repleta de dons, e é maravilhoso, porque é o Espírito que dá dons à igreja. Porém, vocês são como uma igreja imatura, ele diz para a igreja de Corinto, porque vocês se esqueceram de algo, vocês esqueceram do principal, e vocês não estão agindo com aquilo que deve ser o fundamento de vocês. Diga assim comigo, o amor. Diga assim, o amor é o fundamento. O amor, irmão. A igreja estava deixando o amor de lado. Então você imagina, de que vale a igreja repleta de gente? Subia um e profetizava, subia outro e falava em línguas, e subia o outro e cantava salmos. E é uma igreja aparentemente muito usada, porém, nada disso tinha o amor como essência. Nada disso tinha como base o amor. Aí você via disputas, você via um irmão levando o outro no tribunal para resolver coisas que eles mesmos poderiam resolver na mesa. Você vê as preferências na igreja, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro. E aí divisão na igreja. E aí você fala, cadê o principal, o amor? O amor é a base, o amor é o fundamento. O amor deveria ser o fundamento de todos os dons. E os dons são muitos, mas o fruto é apenas um, irmãos, com várias dimensões. É possível, possuir dons extraordinários e ainda assim carecer de amor e de maturidade. Então, nós não nos deixamos enganar, irmãos. Nem toda pessoa que é usada por Deus quer dizer que ela é madura ou que ela está sendo usada em amor para edificar a igreja. Nem toda palavra de conhecimento, uma boa oratória, nem toda expressão de dons é carregada de amor. O que nos mostra que uma igreja e os dons são manifestos em amor? Quando alguém é usado sem esperar nada em troca. Quando alguém serve por amor, quando alguém canta por amor, quando alguém prega por amor, quando alguém recepciona por amor, quando alguém ensina por amor, quando alguém faz uma visita para alguém em amor, quando alguém faz o que faz não esperando ser reconhecido, mas sem esperar nada em troca, sem buscar seus interesses pessoais, sem querer aparecer, sem querer que o seu nome esteja em evidência, mas que Cristo esteja em evidência. Quantos estão aqui? Amém? Então é aí que nós começamos a entender a base do amor. Quando já não sou mais eu quem vivo, como o apóstolo Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Já não importa se quem vai ter a recompensa é X ou é Y, já não importa, desde que Cristo seja visto, Cristo seja expressado, irmãos. Então, o amor é a base de todas as coisas. Muitas pessoas se vangloriam por coisas que fazem. Você já escutou por algum vizinho dizendo uma vez, brigando em família, brigando com a esposa, batendo na mesa, dizendo assim, eu que boto comida nessa mesa. Alguém já ouviu assim uma briga de casal, não? Por aí fora? É claro que na igreja não acontece essas coisas, mas às vezes um vizinho, um parente longe assim, eu que boto comida nessa casa. E eu pergunto para você assim, só entre nós, só botar comida na mesa basta? É suficiente, meu irmão, minha irmã? A esposa, o marido falando isso, a esposa olhando, ouvindo, os filhos olhando e vendo o esposo falando isso. Só isso é suficiente para sustentar uma família? Só isso basta para deixar um ambiente estabelecido? Isso é suficiente? Não, meus irmãos. Mas o que esse homem, na ignorância dele, ou essa mulher, na ignorância dela, está dizendo? Ela está se vangloriando de algo que ela está fazendo, que ela deveria fazer sem esperar nada em troca. Porque quando nós fazemos o que fazemos por amor, nós não esperamos retribuição. Nós não esperamos batidinha de um tapinha nas costas. Nós não esperamos um muito obrigado. Nós fazemos porque amamos a Deus sobre todas as coisas. E nós servimos a nossa família, a nossa casa, porque primeiramente amamos a Deus. E Deus nos ensina a fazer essas coisas. E nós servimos, nós lavamos os pés da nossa família, nós servimos nossos filhos, nós servimos nossos irmãos. Não por qualquer outro motivo, ou não deveria ser por qualquer outro motivo, a não ser porque primeiramente amamos a Deus, e por amarmos a Deus, amamos os nossos irmãos, o nosso próximo. Amém? Então não é suficiente, porque o amor não se vangloria, o amor não busca seu próprio interesse. Só colocar comida na mesa não é suficiente, só fazer uma comidinha para o esposo não é suficiente,
só fazer isso ou aquilo não é suficiente. Se não for carregado de amor, irmãos, não basta para Deus. Deus está esperando um fruto carregado de amor. A gente também pode ser aquelas pessoas caridosas. Você já conheceu alguém assim que você fala, cara, essa pessoa é tão generosa que ela é perigoso tirar do próprio corpo para dar para alguém? Alguém já conheceu assim? Alguém? E você fala, cara, essa pessoa é muito generosa, é impressionante. Ela ajuda as pessoas, ela faz uma visita, ela leva uma cesta básica, ela dá esmola para aquele que precisa, ela ajuda, enfim. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é que o amor não se resume a isso. Porque se isso não for carregado de amor, encharcado da essência de Deus, que é o amor, não é suficiente para o Senhor. Não basta. É uma obra que não vai produzir frutos. Amém? Porque a obra social, o serviço ao próximo, tem um monte de gente fazendo. Até mesmo quem não conhece Jesus. Até mesmo quem adora Satanás, até mesmo quem é um ímpio que desconhece o Evangelho, está fazendo boas ações, está fazendo boas obras, está distribuindo coisas aos pobres. É por isso que o Evangelho nos ensina que tudo que fizermos precisa ser carregado do amor, carregado de amor. Então esse texto de 1 Coríntios está nos ensinando isso, irmãos. É um texto que nos confronta a olhar para dentro de nós e pensar e refletir, né? Será que eu tenho feito o que eu tenho feito por amor? Eu falei aqui outro dia, a gente veio aqui domingo, dia de culto, dia de celebração, domingo 19h30, o que nos trouxe a esse lugar? Será que foi uma agenda? Tem que ir para a igreja. Hoje é domingo, a gente vai se arrastando. E está tudo bem, muitas vezes a gente está cansado, muitas vezes, né, a gente está cheio de coisas, irmãos, mas o que deve nos motivar a vir à casa do Senhor, a celebrar o Senhor com os nossos irmãos, tem que ser o amor, o mais puro e genuíno amor. Eu vou lá na casa de Deus, eu vou na igreja, eu vou me reunir com os meus irmãos, porque eu amo o meu Deus, eu vou dar o meu primeiro dia da semana, domingo, eu vou declarar que Cristo é o governo da minha vida, é a prioridade na minha casa, e além disso, ainda vou desfrutar da comunhão com os meus irmãos. Isso tem que ser carregado de amor, irmãos. Isso não pode ser um peso. Isso não pode ser uma religiosidade. É por isso que Jesus fala assim, quando vocês orarem, não usem de vãs repetições. Não fiquem repetindo, porque senão a gente, na entrada ali, quando os irmãos entrassem, o irmão entregava uma folhinha com todas as músicas, as letras das músicas, e aí você ficava lendo e cantando. E na hora de orar, toma outra folhinha. Começa a orar e repete isso aqui. Não, irmãos, porque comunhão com Deus, ser relacionamento genuíno, vivo, dinâmico, tem que ser verdade dentro de nós. Tem que ser uma relação baseada em amor. E as palavras que eu digo, as palavras que eu canto, as palavras que eu vou fazer a minha prece ao Senhor, tem que ser carregada de amor por Ele. Tem que ser verdade, ainda que sejam poucas palavras. Ainda que não sejam as palavras mais bonitas, e não está tudo bem, não importa, porque o que Deus está vendo é o nosso coração carregado de amor por Ele. Pastor, eu não sei orar direito, pastor. Quem aqui também não sabe orar como eu? Quem aqui, irmão? Se você sabe orar, então ensina nós, por favor. Nós não sabemos orar como convém, irmãos. Nós não sabemos. Tem hora que você chega na presença de Deus e você fala, Jesus amado, o que eu vou falar? Coração apertado, cheio de coisa acontecendo, está tudo bem, irmãos. Porque Deus não está olhando a palavra bonita, Deus não está olhando a performance. Nossa, você acha que nós vamos chegar diante de Deus, fazer uma oração e Deus vai falar assim, uau, impressionante, hein? Meu Deus, hein? Meu eu, né? Meu eu. Você acha que Deus vai olhar para nós e a gente vai impressionar Deus com a nossa oração, sendo que a Bíblia diz que Ele sabe o que nós vamos fazer antes mesmo de... Você acha que é isso que Deus está querendo de nós, quando Ele fala para a gente orar e ter relação com Ele? Não. O que Deus está pedindo é relacionamento, é coração carregado de amor, coração carregado de verdade. Às vezes tem palavras, às vezes não, e está tudo bem. O importante é que nós amamos a Ele, nós estamos comprometidos em amá-lo. É isso, irmãos. Glória a Deus. E eu quero hoje abordar de uma forma muito objetiva com você uma característica do amor que eu não consegui falar da última vez e eu gostaria de falar hoje com você, que é o amor.
o fato do amor ser benigno. Diga assim comigo: o amor é benigno, é bondoso. Amém? Sobre isso nós vamos falar. Então, ele diz que o amor é paciente e o amor é benigno. Não há maldade no amor. Essa característica nos chama muita atenção, não há maldade no amor. Como nós precisamos ser ministrados pela benignidade que há no amor do nosso Pai Celestial. E para quem vai na terça-feira no próximo GD, já vou dar um spoiler para você, nós vamos falar justamente sobre benignidade. Então já vou preparando seu coração para chegar lá e poder compartilhar, irmãos. Tem cristãos que se alegram por ver a queda do próximo, por ver a queda de alguém. Tem crente que se alegra por ver pessoas se dando mal, irmão. Você acredita que existe? Tem irmão que fica feliz que o seu irmão entrou no ministério até que seja um ministério mais evidente que o dele. Tem irmão que se alegra, né, que alguém fica feliz que alguém conseguiu um trabalho até que esse trabalho seja melhor que o dele. Tem pessoa que se alegra, né, com o próximo, desde que o próximo não se dê melhor do que ele. Um coração inclinado a pensar mal do outro. Um caráter um tanto quanto vingativo, eu diria. Muita gente fala assim, ó: pastor, eu tenho sangue quente mesmo. Já ouviram alguém falar assim ou não? Algum familiar distante? Pastor, eu tenho sangue quente mesmo, porque eu sou, sei lá, sou da fronteira, eu sou nordestino, eu não sei aí, qual que é os estados aí que mais, né, é faca na bota, como se diz. Eu sou com sangue quente mesmo, pastor, comigo é assim, ó, toma lá da cá. Mas meu irmão, o amor ele é benigno. O amor não maltrata. Muitas vezes nós estamos sendo apenas grosso mesmo, mal educado mesmo, inconveniente mesmo, e não cheio e carregado de amor. E o que nós precisamos é ser encharcados do amor de Deus. E o cristão é o povo que está olhando para Jesus, está contemplando a bondade do Pai, está contemplando o caráter bondoso do nosso Pai. Jesus falou assim: aquele que olha para mim vê o Pai. Aquele que olha para mim vê o Pai. Então quando nós olhamos a Cristo, aprendemos de Cristo, nós estamos aprendendo a natureza do Pai, que é bondosa, benigna, irmãos. Tem um caráter benigno. O cristão é o povo mais louco dessa terra, meu irmão. Porque é um povo que é o único povo que ama, não só aqueles que amam a eles, mas amam até mesmo os inimigos, irmãos. Você já viu algum outro povo louco fazer isso? Porque todo mundo ama quem ama essa pessoa, certo? Né? Todo mundo ama quem ama ela. Agora, o cristão, ele vai além, irmãos. O evangelho é uma loucura por isso, porque ele ama, além das pessoas que amam ele, amam também aqueles que odeiam a ele. Amam aqueles que perseguem a ele, aqueles que são os inimigos dele. Diga, isso é loucura. Esse é o amor louco do nosso Deus. Esse é o amor incondicional do nosso Deus. Esse é o amor que nós somos chamados para amar as pessoas, irmãos. E qualquer coisa diferente disso é mero sentimentalismo, é mero romantismo, mas não tem a ver com amor, meu irmão. Tem alguns textos que eu quero ler com você, me ajuda aí, filha. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Olha o caráter do nosso Deus. Olha aí que rápido. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer que eles voltem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos. Olha isso. O próprio Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que não conhece o Senhor. Essa aqui é a expressão, é o caráter do nosso Deus, meu irmão. Essa aqui é a expressão viva do caráter bondoso, benigno do nosso Deus. Deus não se alegra com a destruição do ímpio, Ele quer que eles se arrependam dos seus pecados. Tem uma máxima, né, que algumas ideologias políticas defendem: bandido bom é bandido morto. E nós não cremos nisso, nós cremos que bandido bom é bandido arrependido,
é bandido que se quebranta diante do Senhor, é bandido que confessa Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, é lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Esse é bandido bom, não bandido morto. Porque quem confessa Jesus Cristo, irmãos, há esperança para aquele que crê. Há esperança para todo aquele que crê. Se ele vai precisar pagar a pena, se ele vai precisar cumprir aquilo que o Estado determina que ele vai precisar cumprir, está tudo certo, porque Deus também é justo e faz as pessoas colherem aquilo que planta. Porém, há esperança para aquele que crê, irmãos. E eu já vi muita gente ruim aos nossos olhos, que se converteram atrás das grades e hoje estão glorificando a Deus. Salvos, redimidos, lavados, uma nova vida, uma nova criatura. Então nem Deus se alegra e tem prazer na morte do ímpio. Nem Deus. Por que nós deveríamos ter prazer em ver alguém padecendo, morrendo, sendo, né? Provérbios capítulo 24, verso 17 e 18. Mais um texto para nós refletirmos o caráter do nosso Deus. Não se alegre. Vamos ler juntos, irmãos, para você me acompanhar aqui? 1, 2, 3 e... Não se alegre quando o seu inimigo, nem exulte o seu coração, para... Amém? Não se alegre. Olha isso, irmãos, quando o seu inimigo tropeçar, quando alguém que te causou dano tropeçar e cair, não se alegre, irmão. Para que Deus, vendo a postura do seu e do meu coração, não veja maldade, não encontre maldade em nós. Deus não se alegre, não tem prazer na queda do ímpio, irmãos. E nós também não deveríamos ter prazer em ver ninguém tropeçar, ninguém cair, irmãos. E Deus está nos ensinando, nos exortando a não se alegrar com a queda de quem quer que seja, irmão. Amém? Esse é o caráter bondoso do amor de Deus. Essa é a característica da bondade do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Em Romanos 12, verso 19, diz: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quantos podem dizer amém, irmãos? Não procurem se vingar. Irmãos, todos aqui, irmãos, eu e você, nós temos talvez pessoas que nos causaram dano em algum momento, assim como também nós causamos dano na vida de alguém. Mas a instrução do Evangelho para nós é provar da bondade de Deus, é manifestar o amor bondoso do nosso Deus, e nunca se vingar de alguém, nunca pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, meu irmão. Pagar o mal com o bem, é jamais desejar que a pessoa prove de algo que está no nosso coração voltado e tendencioso para o mal. Não, pague o mal com o bem. Deus, Ele quer que a gente rompa com todo o ciclo de vingança, todo o ciclo de amargura, todo o ciclo de ressentimento, todo o ciclo de ofensa. Deus quer que a gente acabe com essas coisas e se torne, como nós falamos aqui na nossa igreja, inofendíveis, irmãos. Sem ofensa, livre de ofensas de homens. E Deus quer nos trabalhar para que nós sejamos pessoas inofendíveis, sim. Não retenhamos nada no nosso coração. Coisa linda é quando a gente tem o nosso coração, que a gente não tem nada, né, contra alguém. A nossa consciência está limpa, lavada no sangue de Jesus. Nada que nos prenda a alguém, uma falta de perdão, algo que está mal resolvido, uma relação que está entre, sabe? Nada, irmãos. Nosso coração está limpo, a nossa consciência está limpa diante do Senhor. Se há algo de errado, a gente chama para a mesa, conversa, alinha, em amor, resolvemos os nossos B.O.s. Glória a Deus. Esse é o amor benigno. Essa é a bondade do nosso Deus, que nós precisamos ser cheios. Alguém talvez já falou assim: eu vou dar um gelo naquela pessoa, porque ela está merecendo. Não precisa levantar a mão não, tá? Eu vou dar um gelo nessa pessoa, porque estou de cara com ela. Irmãos, o amor não guarda maldade de ninguém.
O amor não ressente do mal. Dar gelo é coisa desse mundo, não para o Filho de Deus. Diga assim comigo, para isso ficar, o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Diga assim: dar gelo em alguém é coisa desse mundo e não do Filho de Deus, cheio de amor. É isso, irmão. O marido fala para a esposa: agora eu também vou dar um gelo nela. A esposa fala para o marido: também vou fazer cara de brabo quando ele chegar. Ressentido, guardando, sabe, aquela mágoa, guardando aquela ofensa no coração. Não sejamos assim, irmãos. O amor não ressente do mal. O amor de Deus é benigno. Não guardemos mágoa de ninguém, não deixamos coisas mal resolvidas dentro de nós, porque o amor, no versículo 5 diz, o amor não maltrata. Precisamos ser benignos com o nosso próximo, demonstrar bondade com os nossos irmãos, demonstrar bondade com a família da fé, demonstrar bondade com aqueles que estão lá fora, de alguma forma ao nosso lado, são tocados pela bondade de Deus. Você já imaginou alguém que não conhece a Jesus, mas olhando você, conhecendo você, ela vai saber que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, quem é nosso Senhor, é um Deus bom? É um Deus benigno? Você fala assim: olha, eu não sigo esse Jesus que tu segue, mas uma coisa eu sei, eu vejo que ele é um Deus bom, pela forma com que tu vive. Forte. Manifeste a bondade. Quais são as oportunidades que Deus nos dá de manifestar a benignidade do nosso Deus todos os dias? Mateus 25, verso 36, diz assim, ó: estava nu e vestiste-me, adoeci, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Seguimos? Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou estava com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado e te demos roupas e vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei, o nosso Senhor, responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Olha as oportunidades que nós temos de fazer o bem, irmãos. As oportunidades de sermos benignos com o nosso próximo. Olha ao teu redor, irmãos. Olha quanta oportunidade só aqui na igreja nós temos de exercer a benignidade. Olha para fora. Olha para a tua faculdade, olha para o teu trabalho, olha para a tua parentela e veja campo tão grande que Deus nos dá de exercermos a benignidade do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Lembrou de alguém? Precisamos agir então. Precisamos manifestar, porque o amor não é sentimento, o amor é ação, é prática. Mas ser benigno não é apenas deixar de fazer aquilo que é mal. Pastor, entendi. Então, o caráter de Deus, benignidade, o amor que é benigno, é deixar de fazer o mal, é não prejudicar ninguém, é viver uma vida modesta, é viver uma vida tranquila, ir do trabalho para casa, da casa para o trabalho, para a igreja, é não tentar prejudicar ninguém. Também, meu irmão, mas não é tudo. Diga assim: também, mas não é tudo. O amor benigno de Deus não é só deixar de fazer o mal, porque em Tiago 4,17 diz assim, ó: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Perceba que ele não está falando assim de quem está deliberadamente fazendo mal. Uma pessoa que é voltada e tendenciosa para fazer o mal. É alguém que sabe que tem que fazer um bem, mas se omite de o fazer. Essa pessoa também está pecando tanto quanto aquela que está praticando o mal. Pecado. Então, imagine você numa praia e a poucos metros de você alguém: por favor, me ajuda, estou me afogando. E aí tem um monte de gente, na hora, um monte de gente, nossa, já começa a ligar o celular para gravar.
Aí já começam os comentários, olha lá, tem alguém se afogando, olha ali, e começa a comentar, nossa, coisa terrível, né? Será que era um pai de família? Será que era uma mãe? E daqui a pouco aquela pessoa afunda e morre. Alguém que estava olhando aquela cena, foi lá, colocou a pessoa na água para ela se matar e se afogar? Alguém? Não. Não. Foi aquelas pessoas que mataram aquela pessoa, essas pessoas vão responder por homicídio. Mas uma coisa é fato, nenhuma daquelas pessoas fizeram aquilo que é o bem. Nenhuma daquelas pessoas agiram em favor do seu próximo. Quem está aqui comigo, irmão? Então o caráter benigno de Deus nem sempre é matar, é prejudicar, é fazer a maldade, mas muitas vezes é se omitir de fazer o bem. O amor de Deus, ele é benigno nesse sentido também, de que ele nos impulsiona a fazer aquilo que sabemos que precisamos fazer, agir. Tem muita gente falando assim, pastor, eu não roubo, não mato, não me prostituo, sou um homem de bem, sou um homem de família, olha, eu olho para a minha semana e eu não fiz nada de mal, não prejudiquei ninguém. Olha, parabéns, sua régua moral é muito boa, é muito alta. Mas e do outro lado? Quanto de bem tu fez? Parabéns, você não matou, não roubou, não se prostituiu, não adulterou, não traiu a sua família, tudo bem, glória a Deus, sua régua moral está lá em cima. Os fariseus também faziam isso. Agora, quanto de bem ao contrário tu fez? Quanto de bem nós fizemos? Eu não matei ninguém, mas também não servi ninguém. Eu não roubei ninguém, mas também não estendi a mão para aquele que precisava. Eu não menti na empresa, mas também deixei de falar a verdade quando eu precisava falar a verdade. Eu não adulterei, não me prostituí, mas também deixei de expressar o amor dentro da minha casa, com os meus irmãos. Quem está entendendo, irmão? Certa vez falaram para Jesus, Jesus, bom mestre. Lembram dessa passagem? Bom mestre. Jesus, para tudo. Só tem um bom aqui, é o Pai que está no céu. Acabou a conversa, né? Porque tem gente que quer se orgulhar da sua bondade, quer ostentar a sua bondade. Jesus já bota assim, ó, ninguém é bom nessa terra. Todo mundo é pecador, todo mundo está destituído da glória de Deus, todo mundo estava perdido em seus delitos e pecados. Só há um bom, que é o Pai que está no céu. Vamos conversar, conversa a partir daí, Jesus. Mas muitas vezes, então, esses homens, essas mulheres que eram más, nascem de novo, se tornam uma nova criatura, são cheias do amor do Senhor. E agora, à medida que esse amor vai crescendo, o entendimento de quem Deus é, a essência desse amor vai crescendo dentro de nós. Isso vai nos ampliando o olhar de que não basta evitar o mal, mas é preciso também agir e fazer o bem. Martin Lloyd Jones, um pregador muito famoso, ele disse: a verdadeira bondade cristã não é mera educação ou cordialidade natural, é a vida de Cristo manifestando-se através de nós. Não é ser só cordial, ser educado, amar alguém, ser bondoso e benigno com alguém, não é só ser cordial ou educado com alguém, mas é a natureza de Cristo, a vida de Cristo crescendo dentro de nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então a mente, quem tem a mente de Cristo e foi alcançado pelo amor de Deus, benigno, a pergunta dele não é se ele fez mal essa semana, como aquela reflexão que a gente faz antes da ceia, né? Muitos fazem. Estava conversando aqui com os irmãos da classe Nova Criatura, sexta-feira, e a gente falou que é comum as pessoas se examinarem diante da mesa da ceia e falar assim, deixa eu ver se eu fui um cara bom essa semana, se eu, né, não briguei no trânsito, não briguei com a esposa, se eu fui um bom pai, e aí, na expectativa de ela ser digna de tomar a ceia. Não é essa a reflexão que quem tem a mente de Cristo deve fazer, irmãos.
como nós ensinamos sempre pela palavra de Deus, nós não temos méritos algum. Quem nos torna bons é só a graça de Deus. É o caráter de Deus em nós, porque em nós mesmos, humanamente falando, não tem bondade alguma. Então quando você vê bondade expressada, pode saber, é Cristo em mim, irmão, agindo. É Cristo sendo expressado. Quem tem o amor de Deus e a vida de Cristo está crescendo dentro de si, não fica se perguntando, se essa semana eu fiz isso, eu fiz algo de errado. Ele começa a se perguntar, quanto bem eu fiz essa semana? Quantas pessoas eu servi? Quanta obediência ao Senhor e a palavra dEle eu efetuei nessa semana? Quanta resposta eu dei para os impulsos que o Espírito me deu aqui dentro? E ela começa a se perguntar outras coisas, não só se ela evitou o mal. Quem lembra aqui da parábola do bom samaritano? Alguém lembra dessa parábola tão conhecida? Glória a Deus, amém, gente? Jesus não falou, o foco da parábola de Jesus não foi os bandidos ali. Ele não falou também que, veio um bandido, maltratou aquele homem, deixou ele ali semi-morto, aí veio mais bandido depois. Não, ele falou assim, depois dos bandidos, o bandido sai da cena, agora vem sacerdote e passa na frente daquele homem que estava caído ali, quase morrendo. E a Bíblia diz que esse sacerdote atravessa o outro lado da rua e passa. Ele vê a cena, mas ele passa adiante. Aí depois vem o levita, faz o mesmo caminho. Vem, vê aquele homem caído à beira do caminho e passa de largo. A Bíblia diz. E aí vem outro então. Vem o samaritano. Agora perceba, irmãos. Nem o sacerdote e nem o levita fizeram aquilo com aquele homem, sim ou não? Sim, irmãos. Nem o sacerdote, nem o levita foram eles que bateram naquele homem e deixaram ele morto. Não, foi um grupo de bandidos, foi algum malfeitor que fez aquilo, não foi eles. Mas, mesmo não sendo eles evitaram aquilo que eles poderiam ter feito. Eles não fizeram o bem que eles deveriam ter feito, por conhecerem o Evangelho, conhecerem a palavra de Deus, conhecerem a lei. Agora vem o samaritano, famoso, o bom samaritano, que não tinha o respaldo legal, porque ele era um povo considerado impuro para os judeus. Era o último tipo de pessoa que poderia ajudar aquele homem. Todo mundo esperaria que o judeu, que conhece a lei, conhece a Deus, ajudasse. Mas não o samaritano, porque samaritanos são imundos, são pessoas ruins, são pessoas más. Não são povo do nosso povo. E aí Jesus coloca a ênfase no samaritano. E diz que aquele homem foi quem parou, foi quem gastou seu tempo, gastou sua vida, investiu recursos, pegou, sujou suas mãos de sangue, colocou aquele homem no seu animal, levou para uma hospedaria, pagou a conta e falou, se dever mais, pode descontar de mim, eu volto, pago. Para mostrar para nós e nos ensinar que o amor de Deus não é só deixar de fazer o mal, mas é fazer o bem que sabemos que precisamos fazer. Agir, é amor em ação. É colocar em prática aquilo de informação que já recebemos. Então, meu irmão, deixa eu falar algo para você aqui e provocar você e a mim, porque essa palavra me confronta em primeiro lugar. Deus não nos chamou para ser um crente bonitinho de domingo à noite. Deus não nos chamou, você viu que nem terno a gente usa, né? Amém? Nada contra terno, irmão, eu acho bonito. Já usei muitos anos terno na igreja. Graças a Deus hoje a gente está um pouco mais tranquilo, né? Hoje a gente usa blazer, né? Bonito, eu gosto. Fica elegante, legal. Não é sobre isso. Mas Deus não nos chamou para ser um crente bonitinho de domingo à noite. E a gente vir todo engomadinho para a igreja. E a gente fazer cara de crente, cantar música de crente. E voltar para a nossa semana e continuar vivendo para nós mesmos. Deus não chamou para isso, irmãos. O Evangelho não é isso. Igreja não é isso. Tem um monte de gente frequentando outros lugares também aí, que também, aparentemente, são pessoas bondosas. Deus nos chamou para colocar o amor dele em prática, o amor dele em ação, agir em favor do próximo. A igreja é chamada para ser sal da terra e luz desse mundo. A igreja é chamada para ser um farol, uma luz que brilha para as nações, irmãos. A gente foi chamado para temperar esse mundo que está destemperado. A gente foi chamado para ser uma referência, um modelo, para alguém que está perdido poder encontrar o caminho que é Cristo.
E um crente, um evangélico bonitinho de domingo à noite, ele não tem essa consciência, porque a consciência dele é vir à igreja, bater o cartão dele, voltar para casa e continuar vivendo a sua velha vida. Mas um filho que tem a mente de Cristo, a consciência madura, ele entende, eu vou para a igreja, eu vou ter comunhão com os meus irmãos, eu vou ouvir a palavra vai me moer, vai me confrontar, vai me edificar, vai acrescentar na minha vida, para quê? Não para ter mais informação na mente, mas para ter mais fogo no coração, amor no coração para agir lá fora. Amor aqui, benigno, para manifestar lá fora. Se não, irmãos, é igual funcionário que bate cartão, segunda a sexta, das 8 às 18. E nada muda, nada transforma. Parece ser muito bonito na teoria. Pastor, legal, gostei da mensagem do amor. Só que é muito bonito na teoria, mas na prática é diferente, pastor, porque o senhor não conhece a minha casa. Alguém pode pensar isso. O senhor não conhece o meu casamento, o senhor não conhece meus filhos, o senhor não conhece o contexto que eu trabalho, as pessoas que eu me relaciono todos os dias. Meu irmão, Jesus orou e falou para o Pai: eu peço que o Senhor não tire eles do mundo, mas somente que os livre do maligno. Jesus pediu para o Pai: eu não estou pedindo para você arrancar eles do mundo, porque o mundo é mau, o mundo é cruel, tem trevas nesse mundo. Eu peço que eles continuem no mundo, mas que Satanás não tenha mais poder sobre eles, que eles sejam guardados do maligno, que eles não caiam em tentação, porque se eles estiverem em mim, e eu neles, então eles vão manifestar quem é o Pai, o caráter amoroso do nosso Pai. Para a gente encerrar, eu encerro com essa história real de uma irmã que entrou uma vez no gabinete de um pastor americano, e ela entrou cheia de ódio no coração. Pastor, estou com ódio do meu marido, aquele traste, eu quero me separar dele, eu quero me divorciar dele, não aguento mais. O rosto daquela mulher diz que queimava de ódio. E aí o pastor falou: é mesmo, filha? Então faz o seguinte, eu vou fazer uma proposta para você. Só que ela falou assim: pastor, eu não quero só me separar dele, eu quero também que ele sinta na pele o mal que ele me fez. Pesado? Pastor, entendi, filha. Então faz o seguinte, antes de você anunciar o divórcio para ele, vou fazer um desafio com você. Volta para casa e finge que não está acontecendo nada. Apenas ame o seu marido. Trate ele como você nunca tratou antes. Ao invés de falar palavras ruins para ele, você começa a elogiar as qualidades dele. Ao invés de que quando ele chega em casa você critique ele, você começa a elogiar as virtudes dele. E você sirva ele sem ele te pedir. E você comece a agir com bondade, com amor. Haja como você nunca fez antes. E aí você prepara o melhor jantar em uma noite específica, depois de você ter feito tudo isso, né? Se relacione com ele, ame ele, sirva ele. Aí você prepara um jantar naquela noite, e naquela noite você então anuncia o teu divórcio. Tenho certeza que ele vai ser impactado com essa notícia. A mulher falou assim: pastor, é isso mesmo, eu vou fazer isso mesmo, eu vou fazer ele sentir na pele, é isso mesmo. E aquela mulher foi para casa, e aí diz que passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, o pastor não teve mais notícia daquela mulher, ela também já não veio contar mais o que tinha se sucedido, e o pastor um belo dia então liga para aquela mulher: e aí, irmã, como é que foi? Já pediu o divórcio? Vai pedir? O que aconteceu? Divórcio, pastor? Eu amo aquele traste, eu resgatei um amor que eu não lembrava que eu tinha por aquele homem. E aquela família foi restaurada através não de religiosidade, mas através de um amor colocado em prática. Talvez você conheceu a Cristo um dia. A gente conheceu a Cristo, a gente nasceu de novo. Mas muitas vezes nós se esquecemos, nos distraímos de agir e praticar no amor que nos encheu um dia, irmãos. Um amor que nos alcançou um dia. E o desgaste, a rotina, as coisas do dia a dia vão ofuscando esse amor. Não é porque não tem amor aqui dentro, mas é porque ele não está sendo colocado em prática como era colocado antes.
É por isso que Jesus repreende a igreja de Éfeso, dizendo assim, vocês são muito virtuosos, vocês têm muitas coisas lindas, mas eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Não é porque eram crentes ruins, maldosos, queriam fazer o mal, mas esqueceram de fazer aquilo que deveriam fazer. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Amém? Era isso que eu precisava falar para todos nós. Vamos orar, se coloque de pé, por gentileza. Se você pode, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Se você está com a sua família, chegue perto dela. Se você está sozinho, chegue perto de alguém. Queremos orar como igreja, como corpo nessa hora. Porque muitas vezes a gente complica tanto, irmãos, a prática do amor. A gente pensa só em coisas grandiosas. Eu vou dar um presentão para alguém. Eu vou fazer alguma coisa. Não, irmãos, a gente começa com o simples, a gente começa com o pouco, a gente começa dentro de casa aqui, A gente começa com o micro primeiro, o pequeno primeiro. É o irmão que está ao nosso lado, é a família que mora do nosso lado, é aquele irmão, aquela irmã que talvez está passando uma luta e você pode expressar a benignidade de Deus para a vida dela. É com seu esposo, é com a sua esposa na sua casa, com seus filhos. E assim por diante. Feche os seus olhos. Olhe para dentro do seu coração nessa hora. Quais são as oportunidades que o Pai está nos dando todos os dias de praticar o amor, de viver Cristo, viver a benignidade do amor. Quanto nos falta, irmãos. Muitas vezes olhamos e a nossa régua moral está boa. A gente até se orgulha dela. Olha como tenho sido uma pessoa boa, uma pessoa espiritual, religiosa. Mas só isso não é suficiente, irmãos. Deixar de fazer o mal não é suficiente. Quanto de bem temos feito, quanto de amor temos expressado, quanto de Cristo as pessoas à nossa volta podem ver. Muitas vezes estamos mais interessados em apenas ter razão do que expressar o amor. Numa discussão queremos sair ganhando, queremos levar vantagem sobre o outro. A nossa carne sempre quer ganhar as discussões. Mas Deus não nos chama para ganhar discussões, Deus nos chama para amar as pessoas, para sermos convencidos pelo amor dEle. Espírito Santo, ministra as nossas vidas nessa hora, Senhor. Abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração para ver. Espírito Santo, nos faça enxergar aonde temos abandonado o amor. Mostra-nos, Espírito Santo, assim como o Senhor mostrou para a igreja de Éfeso, assim como o Senhor mostrou para a igreja de Corinto, Senhor, que eles estavam esquecendo do verdadeiro amor, aquilo que é mais sublime, aquilo que é mais nobre, maior do que os dons, maior do que os dons. O amor não é um dom, o amor é um fruto. O amor tem a ver com o caráter de Deus. Se fosse dons, alguém ganhava e alguém não ganhava. Alguém poderia se orgulhar de ter recebido o dom do amor, mas o amor é um fruto. Todos os filhos são chamados para exercer, viver o amor, manifestar o amor, dar esse fruto ao Senhor. Aonde nos falta? Quero te convidar a orar, a falar com o Senhor nessa hora. Ministre, deixa o Espírito Santo falar através de você. Deixa o Espírito Santo mostrar o seu coração. Revela no Senhor.
Mostra-nos, Senhor.